E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Eugênia Machado, se você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, se você já é inscrito, se você não é, se inscreva e ajude aí a minha comunidade, essa comunidade aí crescer, que eu tô querendo trabalhar aqui nessa plataforma, trazendo conteúdos voltados a diversos assuntos a respeito de cultura, diversidade e tantos outros assuntos também, como religiosos, cristãos, etc, etc. Mas não vou ficar de enrolação, vamos pro vídeo, vamos falar do assunto que eu vim tratar hoje pra vocês. E já começando com uma pergunta. Alguém já te disse que você é um ser humano? Alguém já olhou pra você hoje? Você é um ser humano lindo, adorado, perfeito, amável aos olhos de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre justamente como a gente ainda vive numa sociedade que divide muito as pessoas, sabe? Eu só pude entender realmente como eu fui já colocada desde o meu nascimento segregada a uma raça. Eu só pude entender tudo isso depois que eu saí de casa, sabia? Porque até então eu nunca passei por racismo, assim, tipo, pessoas debocharem de mim por eu ser indígena, virem com estereótipos em cima de mim, que vão desde pequenas piadinhas, tipo a dança da chuva, ou até mesmo sexualizar muito a imagem do índio, da Índia, né? Isso acaba nos afastando muito mais as pessoas, né? Essas questões de camadas sociais, de estruturas, de ideologia, tudo que são filosofias humanas eu vejo que afasta mais uns dos outros. E não é isso que eu aprendo com Deus, sabe? Não é isso que eu aprendo na minha fé. Hoje eu entendo melhor o que Deus quer dizer com não fazer acepção de pessoas. Que justamente desde o princípio, Deus, ele fez cada um unicamente. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E fez o homem uma única raça, que é a raça humana, que somos todos nós. Só que ao longo do período histórico vemos aí que o homem, ele não se contenta em ser igual ao outro. Por isso que vemos aí, historicamente, escravidão, vemos aí o racismo, vemos aí as guerras, as ditaduras, tantas coisas, porque parece que o homem não se contenta em ser um igual ao outro, que precisa se sobressair mais o tempo todo, né? E aí vemos aí na história o que isso causa, né? A morte de milhares de pessoas. A escravidão em si, por exemplo, é uma coisa que até é contada na Bíblia, sabe? O próprio povo de Deus escravizou muitas pessoas, mas é um contexto diferente do que conhecia a escravidão, né, que aconteceu no nosso território, né? Que antigamente os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas que eram socioeconomicamente inferior e tantas coisas que a escravidão nunca envolveu a questão entre cor ou entre cor em si ou cultura. Mas enfim, isso também não ameniza o quanto a escravidão é ruim. Tanto que eu vejo o cuidado que Deus teve em relação a muitos escravos. Por exemplo, se você ler Êxodo e principalmente o Levítico, você vai ver as instruções que Deus dá a respeito dos escravos, daquelas pessoas que possuíam proprietários, sabe? Deus tinha leis até para proteger os escravos dos seus donos. Isso é tão forte porque Deus também já estava fazendo para quando viesse Cristo também. Porque Cristo representa justamente essa quebra de correntes, essa quebra de segregação, essa quebra de divisão social, sabe? Cristo veio para realmente nos libertar de uma escravização humana que vem da corrupção, que vem do pecado. Foi para isso que Cristo veio também. Infelizmente, muitos adeptos ao cristianismo no passado usaram do próprio evangelho para distorcer o que Deus realmente queria fazer, né? Com essa quebra de correntes, com essa quebra da escravização, né?
que é provida do pecado. Não foi para uma raça se tornar maior. E eu sei que no passado houve muitos cristãos que não fizeram o que realmente Cristo os chamou para fazer, né? Porque eu cresci muito ouvindo essas histórias dos meus pais até, de como a visão religiosa dos padres e das freiras faziam com que o próprio indígena se visse como filho de demônios, como pessoas sem almas. Você não vai ver isso em livro de histórias, infelizmente, mas lá na minha casa, o meu pai ele tem vários relatórios da época, que ele também escrevia em diários, e eu já ouvi muito, diversas vezes, como que a conversão de muitos indígenas foram forçados por uma visão religiosa muito distorcida, do qual eu conheço hoje de verdade. E eu sei que isso acarretou ainda mais no afastamento de muitas nações indígenas, de muitas pessoas também, de modo geral, da verdade de Deus, da verdade que foi a salvação, da verdade da crucificação de Cristo. Porque eu já parei para me perguntar no passado, por que eu preciso ser salvo? Eu já perguntei várias coisas a respeito. E nunca entendi de fato, até eu realmente, sabe, crescer e passar por um processo de conversão e tudo mais, porque eu me dispus a fazer isso também, a partir do momento que Deus fez um encontro comigo e me apresentou a verdade. E a verdade que me libertou. Só que isso não é fácil também, mas para muitos não vai ser assim como tão fácil de ser entendido, né? E outra coisa mais que acaba também continuando fazendo esse afastamento entre a gente entender que somos pessoas que possuem características diferentes, é justamente quando você coloca alguém como uma raça inferior. Essa ideia do homem, como eu falei, de sempre querer se sobressair em cima do outro. Hoje em dia não é diferente, só é mais velado até. Porque durante muito tempo da minha própria infância, adolescência, até a fase adulta, eu cresci muito mais, eu não cresci dentro da minha comunidade, eu cresci muito mais no meio das pessoas que não são indígenas. Então eu pude ter outra concepção, né? Outro tipo de entendimento. Durante muita fase da minha vida, eu via o índio sendo constantemente inferiorizado. O índio que não evoluiu como demais pessoas, o índio que precisava ser civilizado e blá 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 blá. E isso causou em mim, e eu sei que causa em muitos, um sentimento de inferioridade, um sentimento de ser incapaz de chegar a grandes coisas, até mesmo de entrar na faculdade, que foi um caso que aconteceu comigo, que eu só entrei na faculdade por ser indígena, não que isso seja ruim, mas durante um processo dentro da faculdade eu vi que só isso, mesmo tendo esse direito, isso mais me fez mal do que bem, porque eu percebi que o problema não está em questão de direito, mas sim uma coisa que tinha que ser tratado da onde eu vim, que é a educação. Que é ter uma base sólida, que eu pudesse realmente ter uma estrutura que me levasse à faculdade. Não que eu seja contra cotas, mas eu entrei na faculdade sem saber inúmeras coisas. E isso acabou me fazendo pior ainda, porque eu me senti ainda mais inferior do que eu já me sentia antes de entrar na faculdade. Qualquer um que não é índio, para mim antes era melhor do que eu. Eu já tive esse pensamento. Então, hoje, eu sei que isso não é verdade. Eu sei que eu tenho capacidades, eu sei que eu tenho as minhas habilidades, eu sei que eu tenho os meus talentos. Eu só preciso aflorar tudo isso, eu preciso desconstruir muitas coisas dentro de mim para construir novas. Isso só acontece quando eu paro também de me auto-sabotar e de tirar da minha própria mente de que ser indígena não significa que eu sou deficiente, ou que eu sou anormal, que eu sou inferior. Não. Eu vim só de uma cultura diferente, eu tenho uma camada social diferente. Mas é aquilo que eu acabei de falar no início do vídeo. É lembrar que todos somos os seres humanos e que cada um tem os seus níveis de dificuldade
e cada um vai tendo que aprender conforme o tempo, conforme a vida e conforme a sua própria busca. Afinal de contas, Deus, ele criou só uma raça, a do ser humano. Que seja essa raça sua imagem e semelhança, como está lá em Gênesis. Hoje eu sei que eu estou realmente podendo aceitar mais. Muita coisa que antes eu me prendia, guardava pra mim. Hoje eu consigo, sabe, acreditar mais e ter mais confiança em mim à medida que eu vou quebrando esses muros sociais, esses muros internos também. E eu tô aqui pra compartilhar isso com você. E quem sabe posso ter falado com você de alguma maneira. E eu vou ficando por aqui, porque tem vários outros assuntos que eu poderia estar abordando, mas vão ficar para outros vídeos. Espero que tenham gostado desse. Se você chegou até aqui, muito obrigada. E continue acompanhando o canal. Curta, comente, compartilhe. Vou deixar aqui minha rede social para quem quiser me seguir. E até a próxima.